Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, no Facebook. Graça e paz a você que me assiste agora direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Graça e paz a você que me assiste agora no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu tenho mais um estudo da graça de Deus, do apostolado. Eu tenho mais uma ministração para fazer. E eu vou orar agora para que a palavra de Deus lhe seja revelada, tá? A você que tem recebido o apostolado, vocês do WhatsApp, o grupo do WhatsApp tem mais de 50 ovelhas, a vocês do Facebook, que são incontáveis, pelo Facebook eu não sei contar quantas ovelhas que recebem o apostolado. Pelo WhatsApp são mais de 50, pelo Facebook são incontáveis, e pelo YouTube não tem como contar, e nem pela internet, rede mundial, porque está sobre toda a terra. Mas eu quero orar por você que tem recebido este apostolado do MGA. Pegue a sua Bíblia, em alguns segundos eu vou orar para que a revelação da graça seja lhe dada em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, segundo a tua palavra que diz que a sua palavra não volta para o Senhor vazia, eu quero te pedir agora por todos que vão me assistir e vão me ouvir, em nome de Jesus Cristo eu te peço, para que o Senhor dê a eles o que deu a nós também, dê a eles o que deu a mim, que é a sabedoria, o entendimento espiritual, o saber entender a tua palavra. Eu oro agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que a tua palavra seja revelada a todos que vão me ouvir e me assistir nesse momento. Te agradeço desde já, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, e o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Amém? Quem pode falar graças a Deus? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Uma salva de palmas a Ele. Maravilha. Muito bom estar com vocês aqui na igreja hoje, em Santo André. Toda quarta-feira, às 7h30, e todo domingo, às 18 horas, nós temos aqui no Ministério Graça Apostolado, de domingo, culto de louvor e adoração, e de quarta-feira, graça e apostolado, que é o estudo da palavra de Deus, tá? Então, pegue a sua Bíblia aí, venha estar conosco de quarta-feira, às 7h30, ou no domingo, né? Domingo é culto de louvor, às 18 horas, aqui na rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, tá? Você é meu convidado especial. Domingo, hoje é dia 16 de dezembro de 2015. Domingo, dia 13, eu preguei aqui no MGA, já está no nosso site, tá? Pode procurar no nosso site, ou no YouTube você acha a mensagem também. No nosso site, graçaeapostolado.com, no link Apostolado da Semana, você vai achar a mensagem do domingo passado, dia 13 de dezembro de 2015. Domingo eu falei, o tema foi Imitamos a Paulo, e Paulo imitava a Cristo. Então, domingo eu ensinei sobre isso, que nós, os gentios, em graça, debaixo dessa nova aliança, nós imitamos a Paulo, como ele disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, domingo eu preguei que nós imitamos a Paulo, porque Paulo imitava a Cristo. E o tema do apostolado de hoje, eu quero que você anota no seu caderno aí, o tema de hoje é, o que Paulo pregava. Domingo eu ministrei que nós imitamos a Paulo, né? Firmado em 1 Coríntios 11:1. Eu deixei bem claro, expliquei, está gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? No nosso site ou pelo YouTube. Domingo eu preguei, nós imitamos a Paulo e Paulo imitava a Cristo. Mas hoje eu quero ensinar vocês aqui na igreja e na internet, em rede mundial, porque a internet vai para o mundo inteiro. Eu tenho pessoas em Portugal que me assistem em Portugal, na Angola, em Washington, na Argentina, no México, pastor Abner no México, Irineu no México, a pastora Jennifer no México, o abençoado Xavier no México, e tantas ovelhas que tem no México, em Miami, Orlando, Estados Unidos. Então, a internet vai em rede mundial. Hoje eu quero ensinar, ministrar aqui, o que Paulo pregava. Porque se eu ensinei na mensagem anterior que nós devemos imitar a Paulo também no que ele pregava. Mas o que ele pregava? É o que eu vim falar hoje. O tema, o que Paulo pregava?
Vamos começar a ministração com 1 Coríntios capítulo 2. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanha comigo e receba esse apostolado, porque eu já orei para que Deus se revele. Quem pode falar amém? 1 Coríntios capítulo 2, o assunto hoje é esse. O que Paulo pregava. Eu quero ser breve na ministração. Eu tenho 3 textos para ler, para que você tenha o perfeito entendimento. Tá? Um apóstolo, ele sempre mostra o caminho. Eu não te forço a nada, eu não te obrigo a nada. É minha função e minha obrigação te ensinar a palavra de Deus. E então você que tem o Espírito Santo, você vai andar no caminho de Deus. Né? Eu vou te mostrar, você confere na sua Bíblia, né? E se tiver escrito, eu creio. 1 Coríntios 2, amém? Verso 1. O tema de hoje, o que Paulo pregava, é uma pergunta. O que Paulo pregava? Vamos ver, vamos descobrir aqui no apostolado. 1 Coríntios 2, verso 1. Paulo falando, porque foi ele que escreveu Coríntios. 1 Coríntios 2, 1, Paulo disse: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele está dizendo assim, olha, quando eu fui até vocês, eu não fui falando difícil, né? Aquelas palavras de teologia, palavras difíceis de entender. Ele falou, não, eu não fui com sublimidade de palavras de sabedoria. Verso 2, pois nada me propus saber entre vós. Paulo disse, nada me propus saber entre vós, ou seja, eu não conheci ninguém segundo a carne, para ninguém falar que estou jogando carapuça na pregação. Então ele falou, olha, me propus nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então, olha o que Paulo pregava. Ele pregava Jesus Cristo crucificado. O que quer dizer Jesus Cristo crucificado? As pregações de Paulo, os ensinos de Paulo, saíram da cruz. Jesus Cristo crucificado, quer dizer, as mensagens, os ensinos, o entendimento saiu da cruz. Ou seja, Paulo olhou para a morte de Jesus, é isso que quer dizer Cristo crucificado, ele olhou para a morte de Jesus e ele entendeu que por Jesus ter morrido na cruz, agora você está sem pecado. Por quê? Porque ele morreu pelos seus pecados. Diz Romanos 4. Se você ver bem rapidinho, antes de Coríntios, é Romanos 4. Deixa o Coríntios aberto que eu já volto aí. Não fecha não, que eu não li o texto ainda, tá? Deixa o 1 Coríntios 2 aberto. Mas se você ver Romanos 4, 25 bem rapidinho, olha lá, ó, o mesmo Paulo, Romanos 4, 25. Ele foi entregue, ele quem? Jesus. Ele foi entregue, quer dizer, ele morreu. Romanos 4, 25. Ele foi entregue por nossos pecados. Uma outra versão diz, ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4, 25. Então, quando Paulo, pode voltar em Coríntios, quando Paulo disse que no verso 2, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, ele quis dizer, eu vim pregar e ensinar o que Jesus fez por você na cruz. Dá um sinal quem está entendendo. É isso que ele está falando aqui. A pregação, o tema de hoje, o que Paulo pregava? Então eu vou te falar o que ele pregava. O que Paulo pregava? Ele não pregava o que você teria que fazer para ser. Ele pregava o que Jesus fez, por isso você já é. Entendeu a diferença? Como que é uma igreja da lei? Como que é uma pregação da lei? Como que é um ensino da lei? Como que é um pregador da lei? Ele fala que você tem que fazer para você ser. Você faz isso e você será salvo. Você faz isso e você será perdoado. Você faz isso e você será liberto. Na lei é assim, mas Paulo não pregava assim. Paulo chegou na igreja de Éfeso, Efésios 2:8, e ele disse para eles, vocês são salvos pela graça. Essa era a pregação de Paulo. Esse era o ensino de Paulo. Paulo chegou na igreja de Roma, Romanos 8:1, e ele disse, irmãos, agora na graça em Cristo, nenhuma condenação há em vocês. Vocês estão em Cristo Jesus. Era isso que ele pregava. Quem está entendendo? Era isso que ele ensinava. Olhando para Paulo, você vai ver que o sistema religioso está tudo errado. Quem já percebeu? Já percebeu isso? Está errado por quê?
O sistema católico, o catolicismo. O catolicismo até hoje, olha, Jesus morreu faz mais de 2000 anos. Ele morreu para quê? Romanos 4:25. Ele morreu por nossos pecados. Não é o que eu li aqui? Romanos 4:25. Jesus morreu por nossos pecados. E o catolicismo até hoje já passou mais de 2000 anos que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. E até hoje eles rezam, eles oram, perdoai os nossos pecados. Quer dizer, faz 2000 anos que você está pedindo para Deus perdoar. Será que Deus não perdoou ainda? Ou Deus está surdo, não está ouvindo? O que será que está acontecendo? Então não é Deus que está surdo. Então não é Deus que não está ouvindo. É a oração que está sendo feita errada. Agora, por que o povo católico está orando errado? Porque o líder católico está ensinando errado. Simples de entender isso. Se o pai ensinar uma criança errada, a criança vai agir errado. Se o pai ensina a criança certo, a criança vai agir certo. Se o pastor ensinar a verdade da graça de Deus em Cristo, todos vão entender. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque as ovelhas têm o Espírito Santo. Segundo, porque está escrito. Você não entende porque eu quero que você entende. Você não entende porque você é inteligente, culto, racional. Não é por isso. Você entende porque Deus te deu o Espírito Santo. Quem pode falar glória a Deus? Pode aplaudir. É por isso que você entende. Ou melhor, é só por isso. Você não entende por outro motivo. Eu entendo a Bíblia porque sou uma pessoa inteligente. Não. Efésios 2:8. É pela graça. Verso 9. Não é por obras para que ninguém se glorie. Se alguém entendesse a Bíblia porque é inteligente, então Jesus não precisaria morrer na cruz. E por consequência não precisaria dar o Espírito Santo para nós. Eu estou lendo 1 Coríntios 2. Você quer ver? Olha o verso 12. Vamos lá. Eu li Coríntios 2, 1 e 2, pula para o verso 12. 1 Coríntios 2, verso 12. Paulo disse, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Diga, graças a Deus. Mas você percebe que tem uma vírgula, e na língua portuguesa, numa frase, numa oração, quando tem vírgula, significa que a frase vai continuar. Não é isso? Então vamos continuar. Coríntios 2, verso 12. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, pode ver que está em maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. O primeiro Espírito está em minúsculo. Ó. Nós não recebemos o Espírito minúsculo, não está minúsculo? Que é o Espírito, né? Olha lá, nós não recebemos o Espírito do mundo, está em minúsculo. Olha a segunda frase, mas o Espírito já está em maiúsculo. Por quê? Porque é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Coríntios 2,12, mas o Espírito que provém de Deus. Alguém diria, para que eu recebi o Espírito de Deus? Para quê? A Bíblia responde, ó, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está claro ou não está claro? Então por que você entende a Bíblia? Por que você entende a palavra de Deus? Por que você entende a graça de Deus? Só tem 2 motivos. Primeiro, porque você tem o Espírito Santo. Se você não tivesse, você não entenderia. Por isso que os bodes, os filhos da perdição, não entendem. Por quê? Romanos 8, porque eles não têm o Espírito. Está entendendo? Paulo disse em Romanos 8, aquele que não tem o Espírito, ele não é de Cristo. Se ele não tem o Espírito Santo, ele não é de Cristo, ele não é de Deus. Ele não tem o Espírito de Deus. E se ele não tem o Espírito de Deus, ele não entende as coisas de Deus. Por isso que João 8, Jesus disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Você é de Deus? Você é de Deus. Se você está ouvindo é porque você é de Deus. Então, vou falar pela terceira vez. Você não entende a Bíblia porque você é inteligente. Porque você estudou, fez faculdade. Não é por causa disso não. Porque Pedro e João eram analfabetos. Tá? Pedro e João eram indoutos, iletrados, analfabetos. E como que eles entendiam? Se eles eram analfabetos, não sabiam ler nem escrever. Por que eles entendiam? Porque eles tinham o Espírito Santo de Deus. Por que nós entendemos? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Está claro ou não está claro? Os 2 motivos, porque temos o Espírito Santo e porque está escrito. Não tem como mudar.
Eu falei para você que eu tenho 45 Bíblias, mas é tudo semelhante. É o que eu te falei ali, ó. Uma Bíblia diz, eu vou só dar um exemplo natural, só para te mostrar que muda a palavra, mas o significado é o mesmo, o entendimento é o mesmo. Eu tenho 45 Bíblias, uma diz carro, outra diz veículo, a outra diz automóvel. Não quer dizer a mesma coisa? Uma Bíblia diz moço, a outra Bíblia diz jovem. É a mesma coisa. Uma Bíblia diz velho, a outra diz ancião. Então é a mesma coisa. Então, quando você entende que você só entende a palavra por causa do Espírito Santo, você glorifica a Deus. Mesmo sem abrir a boca. Se você entendeu, é verdade mesmo, eu só entendo a Bíblia porque eu tenho o Espírito Santo. Se eu não tivesse, não entenderia. Esse é o motivo porque que os ímpios não entendem. Esse é o motivo porque que os filhos da perdição não entendem. Por quê? Porque eles não têm o Espírito. Entenderam? Mas o que eu estava falando? Do catolicismo, que já passou mais de 2000 anos e até hoje estão pedindo para Deus perdoar os pecados. Olha, vamos ser mais razoáveis, para não falar mais inteligentes, né? Já falando. Eu não preciso orar para Deus, pedir para Ele perdoar meus pecados. Eu só precisava que alguém me mostrasse ou me falasse que meus pecados já foram perdoados. Vamos mais uma vez? Olha lá, ó, Romanos 4:25. Ele morreu pelos meus pecados. Ah, se ele morreu pelos meus pecados, então eu estou sem pecado, porque ele morreu pelos meus pecados. Só que ele não só morreu. Romanos 4:25, parte B. Ele ressuscitou. Primeiro, vamos fazer uma analogia, eu vou te ensinar. Vou te ensinar como entender a Bíblia. Já tem do Espírito Santo, que quem não tem, não tem como. Quem não tem o Espírito Santo, não tem como entender. Mas você que tem o Espírito Santo, eu vou te ensinar a entender a Bíblia. Vamos fazer uma analogia de Romanos 4:25. Volta lá. Ó, um livro antes de Coríntios. Olha na sua Bíblia, Romanos 4:25. Ele foi entregue por nossos pecados. Vamos analisar a frase. Ele foi entregue para quê? Diga, pelos meus pecados. Diga isso. Estamos dentro da Bíblia, Romanos 4:25. A segunda frase. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou. Digam, para quê? Diga isso. Para a nossa justificação. Então eu vou fazer uma analogia. Se ele, coloca o dedo em Romanos 4:25, verso 25. Se ele morreu, se ele foi entregue pelos nossos pecados, nós estamos sem pecados. Por quê? Porque ele morreu por nossos pecados. Como é que ele morre pelo nosso pecado? Nós temos pecado ainda. Ou você acha que o Papa não entendeu isso ainda? Ou você acha que o padre não entendeu isso ainda? A mesma Bíblia que eu estudo, ele estuda também. O mesmo conhecimento bíblico que eu tive, ele teve também. O que está acontecendo aí? É a falta de revelação. Paulo disse em 2 Coríntios 3, a leitura da velha aliança permanece o mesmo véu. Como a igreja católica é uma igreja da lei, que ainda está debaixo da lei de Moisés, permanece o véu. Então, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo lendo, eles não conseguem enxergar. Por isso que já passou mais de 2000 anos e eles estão todos os dias pedindo para Deus perdoar os seus pecados, quando está claramente dizendo que Ele já morreu por nossos pecados. Você me dá um sinal, quem está entendendo, por favor? Quem está entendendo? Como é que eu posso pedir, Senhor, paga a minha dívida? Eu não posso fazer uma oração dessa. Mas qual que é a dívida? Ah, o pecado é a dívida. O pecado é a dívida. Não, o pecado não é mais dívida não, porque Colossenses, veja na sua Bíblia, como que é claro, a Bíblia é clara. Colossenses capítulo 2, olha lá, Colossenses 2, versículo 13 e 14. Então o que você precisa, irmão católico, irmão evangélico? O que você precisa? Você não precisa orar a Deus, você precisa ter conhecimento. É só isso que você precisa. Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não sou eu, a verdade é o que está escrito. Você tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia. Então, Bíblia de pastor é assim mesmo, cheio de anotações. Deixa aqui, depois eu pego. Você tem uma Bíblia, então você não precisa pedir a Deus, orar a Deus para perdoar os seus pecados. O que você precisa é conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Por exemplo, Colossenses 2,13. Olha lá, ó. Veja na sua Bíblia. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados. Olha o verbo no passado. Já começa por aí. O tema de hoje, o que Paulo pregava. Estou te mostrando o que ele pregava. Colossenses 2,13.
E a vós outros que estáveis, verbo no passado, logo, se estávamos, logo, não estamos mais. Está claro ou não está claro? Eu não preciso fazer escola dominical para entender isso, eu não preciso fazer curso de teologia para entender isso, eu só preciso ler a Bíblia e crer nela. É só ler e crer nela. Pô, escola dominical, quantos anos estão fazendo? E até hoje ninguém entende nada. Não é verdade? Catecismo, quantos anos estão fazendo catecismo? E até hoje ninguém entende nada. Ou eu estou falando besteira? Testemunho de Jeová estuda a Bíblia todo dia, o dia inteiro, e até hoje não entendeu a graça de Deus em Cristo. Não entendeu nada. Eles nem entenderam que Jesus é o próprio Deus. Não entenderam ainda. E a Bíblia deles diz que Jesus é Deus. Eu tenho a Bíblia de Testemunho de Jeová. Eu tenho 45 e tenho a deles também. Eu devo ter lá umas 4 Bíblias de Testemunho de Jeová. Umas 4 no mínimo. A tradução do Novo Mundo das Escrituras. Ou a Bíblia de Testemunho de Jeová. Eu tenho ela. E lá diz que Jesus é Deus. 1 João 5,20. Na Bíblia do Testemunho de Jeová. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está falando de Jesus. É um texto, mas João capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus. A Bíblia deles diz isso. Então, quer dizer, eles estão com a Bíblia e não enxergaram ainda que Jesus é Deus. Assim também o catolicismo, que está com a Bíblia e não enxergou ainda que os pecados já foram perdoados. Olha aqui, ó, Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados. Algumas Bíblias diz todos os nossos delitos. A sua diz delitos ou pecados? Ofensas? É a mesma coisa. É isso que muda, que eu falei para você. Que muda isso aí. Algumas Bíblias diz, perdoai as nossas ofensas. Outra diz, perdoai nossos pecados. Outra diz, perdoai nossos delitos. O que muda é isso aí. Mas a Bíblia em si é a mesma. Então está aqui, ó, Colossenses 2,13, a última linha do verso 13. Perdoando-nos todos os nossos pecados. Olha o 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia, verbo no passado. Colossenses 2,14. Olha o verbo. Se você não respeitar o verbo, você não entende a Bíblia nunca. Você tem 40 e poucos anos, né? Você é criança no presente? Ou era criança? Olha como que o verbo já muda tudo. Se você não respeitar o verbo, você não entende a Bíblia. Porque eu não sou, no presente, criança. Eu era, no passado, criança. Então o verbo muda a situação. E o verbo diz o quê? Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia. Se havia, quero ouvir. Não há? Não há mais. Por que não há mais? Porque Romanos 4,25. Diga, Jesus morreu por meus pecados. Por isso que não há mais, abençoado. Por isso que não há mais. Como é que vai haver pecado se ele morreu pelo pecado? Quem está entendendo o que eu estou falando? Alô, o que eu estou fazendo? Pregando o que Paulo pregava. O tema de hoje, o que Paulo pregava? Eu estou te dando aqui um exemplo do que ele pregava. Porque quando eu leio 1 Coríntios, quando eu leio Romanos, quando eu leio Efésios, quando eu leio Colossenses, eu estou pregando o que ele pregava, porque ele deixou escrito. Então o que eu estava falando? Eu não posso orar a Deus, ainda que seja em nome de Jesus, de bom coração, de tanta fé. Eu não posso, dependendo frases, eu não posso falar. Como é que eu vou falar para Deus? Senhor, perdoa meus pecados. Ele fala lá do céu, mas eu perdoei na cruz. Mas a pessoa está surda, ela não ouve. Pode ter certeza que Deus fala. Senhor, aliás, a Igreja Católica tem mais de 1.500 anos na Terra e estão surdos até hoje, que faz mais de 1.500 anos que Deus está falando, já perdoei na cruz, e eles não estão ouvindo. Porque se estivesse ouvindo, nunca mais falaria, perdoa nossos pecados. Porque os pecados já foram perdoados. Pois para isso Jesus morreu na cruz. Ou eu estou falando besteira? Alguém aqui está percebendo que a graça é racional? Racional, irmão. 1 mais 1 não pode ser 1,9. 1 mais 1 é 2. E não tem como ser 1 mais 1 ser 3. 1 mais 1 é 2. E tem mais, hein? 1 mais 1 é 2 no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer lugar da terra, no céu. 1 mais 1 é 2, não tem como mudar.
Isso é racional. Se Jesus morreu por nossos pecados, não temos pecados. Ah, mas será? Eu estou acabando de ler, Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. O que ele fez? Tirou do nosso meio e cravou aonde? Aonde Jesus cravou? Na cruz. Quem está entendendo? É isso que Paulo pregava. Veja como que eu estou sendo coerente. Está sendo gravado para o mundo inteiro, está me assistindo. São Paulo, Brasil, planeta Terra. Quem está na Terra e tiver uma Bíblia, é só conferir, está aqui aberto. Não tem nada que esconder, não estou inventando, não estou mentindo, não estou aumentando e nem diminuindo. Digam todos, é como está escrito, diga isso. Porque se não for como está escrito, irmão, então por que nós estamos lendo ela, se não é como está escrito? E eu falei testemunho de Jeová, eu tenho lá em casa, eu tenho 45 Bíblias, eu tenho Bíblia católica lá. Esses dias mesmo eu estava lendo a versão Ave Maria, uma Bíblia católica. Eu tenho Bíblia da Edições Paulinas, que é uma Bíblia católica. Eu tenho a Bíblia do Padre, sabe aquela preta, da capa preta, bem grandona, assim, pesada, quadradona? Eu tenho aquela Bíblia em casa. E diz igualzinho, não muda nada. A Bíblia católica, a versão Ave Maria, tem Colossenses 2, 13 e 14. Meu irmão católico, eu te considero como irmão em Cristo, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, então nós somos irmãos, tá? A diferença é doutrinária, não espiritual. Tá claro para vocês? A diferença é doutrinária, não de filiação, porque o Pai é o mesmo, Efésios 4, 6, há um só Deus e Pai de todos. Então a filiação, paternidade é uma só tem um Pai, só tem um Deus. E a irmandade também, não tem irmão e primo e cunhado. Todos são irmãos, porque todos são filhos. É fácil entender isso. Então a diferença é doutrinária, não espiritual. Meu irmão católico, minha irmã católica. Você tem a versão Ave Maria na sua casa? Você tem Edições Paulinas na sua casa? Abre ela e confere Colossenses 2,13. Você vai ver que a palavra de Deus está certa e a doutrina da Igreja Católica está errada. Eu não tenho nada contra ninguém. O que eu tenho contra são coisas erradas. Mentiras, heresias, aí eu tenho contra. Mas eu não tenho nada pessoal contra ninguém. E nem posso ter. Eu não tenho nada contra o Papa, nada contra o padre. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Eu tenho contra mentira, contra coisa errada. Aí eu tenho mesmo. Aí eu vou me levantar a minha posição de homem de Deus. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Então, meus irmãos católicos, abram suas Bíblias em Colossenses 2, 13 e 14 e veja se na sua Bíblia, Ave Maria ou Edições Paulinas, veja se não está dizendo claramente que Jesus perdoou todos os nossos pecados, e não só isso, verso 14, riscou, alguma Bíblia diz, cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, cravando na cruz. Ou seja, era para o padre ter ensinado isso, né? Ou seja, era para o catecismo ter ensinado isso, né? Fica claro para mim que não ensinaram, porque se tivessem ensinado, o povo católico na face da terra não oraria, perdoa os nossos pecados, pois entenderiam que os pecados já foram perdoados. Digam todos, pois para isso Jesus morreu na cruz, diga isso. Então volta lá em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, capítulo 2, que é meu assunto, que eu estava lendo. O que Paulo pregava. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, por que eu li Colossenses 2, 13 e 14? Para você ver. Não, e não é só católico não, porque se o evangélico está orando, o Pai Nosso também está errado, tá? Você que é evangélico, batista, sei lá de onde você é, universal, você que está pedindo para Deus perdoar os seus pecados, obrigado, também está errado, porque eu acabei de ler que os pecados foram perdoados. Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro para vocês aqui. Não está claro na Bíblia? A graça, ela é racional. O carro anda com gasolina, não anda com água. Pelo menos ainda não anda com água, anda com gasolina. Isso é racional. Não adianta você colocar água de coco lá que o carro não vai funcionar. Você tem que pôr gasolina. Alguns carros é a álcool, alguns carros a diesel. Mas não existe carro a água de coco.
Então, tem que ser racional. Você chegar num posto de gasolina, enche o tanque, por favor, com o quê? Com água de coco. Aí não vai funcionar, porque não é racional. A graça é racional. Digam comigo, Jesus morreu pelo nosso pecado. Diga isso. Diga, e ressuscitou para a nossa justificação. Diga, Romanos 4:25. Todas as Bíblias na face da terra tem Romanos 4:25. Mas não me ensinaram lá, não ensinam. Aí é outro assunto. Mas o pastor que eu sou lá, ele não ensina. Isso é outro assunto. O assunto aqui não é se ele ensina ou não. O assunto é se está escrito. É esse que é o assunto. Porque se estiver escrito, eu creio, não tem como mudar. Na minha, na sua, está escrito. Então não é, você vê que não é o que eu penso, não é o que eu acho. O que eu acho não vale para nada. O que eu penso não vale para nada. Por isso que eu não prego o que eu penso. Por isso que eu não ensino o que eu acho. Eu prego e ensino o que está escrito. Se tiver alguma coisa errada, não é comigo. Então, se é católico, ou se é evangélico, ou se não é nada, às vezes não é nada, mas está pedindo para Deus perdoar os pecados, também está errado. Por quê? Porque eu acabei de ler Romanos 4:25 e Colossenses 2:13 e 14, que Jesus morreu por nossos pecados. E Romanos 4:25 é tremendo, porque diz que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Logo, estamos sem pecado e justificados. Está claro ou não está claro? Volta para 1 Coríntios 2, o tema de hoje, o que Paulo pregava. Estou te dando um exemplo do que ele pregava, porque eu estou pregando aqui, tá? O que ele pregava, eu estou pregando aqui. Tanto é verdade que eu estou lendo as cartas de Paulo. 1 Coríntios 2, agora eu vou ler o versículo 4. O tema, o que Paulo pregava. Eu tenho 3 textos, tá? Eu posso ler 500 textos, mas eu tenho 3 textos que é a mensagem de hoje, que é a revelação. Eu posso ler textos acessórios, Romanos 4, Colossenses 2, são acessórios da mensagem, mas os textos da mensagem são 3. Eu estou lendo o primeiro ainda, está faltando 2. O âmago da mensagem. Né? 1 Coríntios 2:4, olha o que Paulo disse. A minha palavra e a minha pregação. Qual que é o tema de hoje? Eu quero ouvir. Qual que é o tema? O que Paulo pregava. Uma pergunta. O que Paulo pregava? Vamos ver o que ele pregava, né? Se não está claro ainda. De uma coisa eu te garanto. Se você ler as 14 cartas de Paulo, nenhuma vez ele orou o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso está na Bíblia. Está na Bíblia em Mateus capítulo 6, antes de Cristo. Uma oração judaica, não uma oração universal para toda a terra. Se alguém te ensinou que a oração do Pai Nosso é uma oração universal, te ensinou mentira, heresia. Porque a oração do Pai Nosso era uma oração judaica. É só você ler Mateus 6, verso 9. Jesus falando com os seus discípulos, ele disse, portanto, vós orareis assim. Mateus 6, 9. Vós quem? Os seus discípulos, estavam os 12 discípulos ali, ele falando com ele. Ali não tinha japonês, não tinha chinês, não tinha americano, não tinha inglês, não tinha alemão, não tinha brasileiro. Isso é fácil entender, né? Talvez nunca ninguém te ensinou isso, mas é fácil entender, né? Jesus estava falando com os seus discípulos. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. Vós quem? Vós os discípulos que ele estava falando. Mateus, Marcos, João, Tiago, Tadeu. Quem está entendendo? Eles orariam o Pai Nosso porque eles estavam antes de Cristo. Ou seja, antes de Jesus morrer na cruz. E se era antes dele morrer na cruz, é claro que é antes dele ressuscitar. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, Paulo disse, o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Acabou a lei. Agora é uma nova aliança, que é a graça. Nesta nova aliança, Paulo escreveu 14 cartas de Romanos a Hebreus. Vê se Paulo orava o Pai Nosso lá. Não vai achar? Sabe por quê? Porque a oração do Pai Nosso, ela não se encaixa mais com a nova aliança, com a graça de Deus em Cristo. Quem está entendendo? Antes da cruz se encaixava.
Porque o povo estava cheio de pecado, então eles tinham que falar, Pai nosso que estás nos céus, perdoa nosso pecado. Aí sim, que eles estavam cheios de pecado. Na lei, antes de Jesus morrer na cruz para os pecados. Depois que ele morreu pelos pecados, que ele tirou os pecados, que ele cancelou o pecado, como é que você vai falar agora para Deus perdoar seus pecados, se os pecados já foram perdoados? Só quem está entendendo. Por isso que você não vai achar Paulo orando o Pai Nosso. E muito menos ensinando alguém a orar o Pai Nosso. Está claro ou não está claro? Agora, você já foi católico? Vê se o padre te ensinou isso. Você foi ver o Papa no Brasil? Qual Papa que você foi ver? Vê se algum deles te ensinou. Essa é a diferença de quem tem a revelação da palavra para quem só tem o papel, a letra. E mesmo com o papel, que é só a letra, ainda não está nem mostrando a letra, nem ensinando a letra, que deveria ensinar a letra, né? Se está com o livro na mão, deveria ensinar na escola dominical, deveria ensinar no catecismo, deveria ensinar no culto ou na missa, deveria ensinar. Mas vai ensinar como se não tem a revelação? Só tem a letra, e a letra mata. Estão inchados da letra. Aí o bispo não ensina, o papa não ensina, o padre não ensina, o cardeal não ensina, o apóstolo não ensina, o profeta não ensina, o pastor não ensina, o diácono não ensina, o missionário não ensina, o evangelista não ensina, quer dizer, ninguém ensina. Porque ninguém tem o quê? Não tem a revelação. Tem a Bíblia. Eles têm a Bíblia, o livro Bíblia, mas eles não têm a revelação. Me permita? Eu tenho a revelação. E eu estou aqui gravando ao vivo para que você entenda de graça. Não estou cobrando nada. Não estou aqui igual alguns fazem, vendendo toalhinha que tem suor. Não estou te vendendo nada, irmão. Nem toalhinha, nem vendendo caneta, não estou vendendo copo com água, rosa, óleo de Israel ou óleo da China. Não estou te vendendo nada. Eu estou te dando de graça o que Deus me deu de graça. A revelação da graça de Deus em Cristo. Quem reconhece a Deus, aplaude-o de todo o seu coração. Bom, vamos lá. 1 Coríntios 2,4. Estou rápido hoje, hein? Estou rápido. 1 Coríntios 2,4, Paulo disse, a minha palavra e a minha pregação não consistiram... Paulo, hein? Olha como que Paulo era explícito, era claro. A minha palavra, Coríntios 2,4, e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Está claro ou não está claro? Que pastor que fala isso, hein? Igreja Universal, por exemplo, é uma manipulação e uma lavagem cerebral tremenda. Igreja Universal, Mundial, Plenitude do Trono de Deus. Aquilo é uma lavagem cerebral que você nem imagina. Você nem imagina. Lavagem cerebral, manipulação, sugestão, indução mental. Não, Paulo falou, eu não faço isso não. Coríntios 2,4, Paulo diz, a minha palavra, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, que vem de persuasão, que vem de persuadir, traduzindo, chavecar a pessoa, induzir a pessoa, manipular a pessoa. Paulo disse, eu não faço isso. Ele falou, Coríntios 2,4, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. O que Paulo está dizendo? Eu sou diferente deles, hein? Está claro ou não está claro? Paulo já morreu? Então está aqui, MGA. Eu sou diferente deles, hein? Eu não estou aqui vendendo toalhinha não, hein? Toalhinha com suor. Não estou aqui vendendo toalhinha, não estou dando caneta para ninguém, que caneta não tem poder nenhum, água é só para matar a sede. Não tem poder nenhum a água. Conversa, é mentira que a água vai te curar, a água vai te dar um Toyota zero. Mentira, isso aqui é água. Água é água, H2O. Não tem poder nenhum. Poder está em Deus, em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em... Olha o tema da mensagem, o que Paulo pregava. Digam todos, o que Paulo pregava? Olha lá, Coríntios 2,4, ele pregava o quê? Demonstração do Espírito Santo, está em maiúsculo Espírito, é o Espírito Santo. Demonstração do Espírito e de poder. Por que Paulo fazia isso? Verso 5, veja na sua Bíblia. Para que a vossa fé, vê como que Paulo é ao contrário dos pregadores hoje.
Os pregadores hoje querem que você dependa deles. Que você dependa da toalha com o suor do apóstolo. Eles querem que você dependa da toalha, você dependa da chavinha da vitória. Eles querem que você dependa da rosa, leva a rosa e depois traz a rosa. Aí de repente está lá o Ronivon cantando, né? E viva a rosa, a rosa. Vê a diferença de Paulo para os pregadores de hoje, que mantém presas as pessoas com suas artimanhas. Paulo falou, não. Verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está claro ou não está claro? Não está escrito aí? Então o que Paulo pregava, hein? Verso 4, demonstração do Espírito de poder. Verso 5, para que a sua fé não se apoiasse na sabedoria dele. Para que você não falasse, Paulo, hein? Esse sim, hein? Ele falou, não quero que você fale isso. Eu quero que você fale, Deus, hein? Esse sim, Efésios 3:20, é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse Deus sim. Esse foi o primeiro texto. Vamos para o segundo texto? 1 Timóteo capítulo 2. São 3 textos. O tema de hoje, o que Paulo pregava. Bom, eu poderia falar uma frase aqui sem mostrar texto nenhum, né? O que ele pregava? Ele pregava a graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que ele pregava. Ele olhava para a cruz e viu Jesus. Ele não olhou literalmente, tá? Porque Paulo é depois de Jesus, tá? Jesus morreu e Paulo não estava lá, ele não estava na crucificação. Então, quando eu digo que Paulo olhava para a cruz, ele interpretou a morte de Jesus. Está claro? Ou seja, ele entendeu que aquela morte na cruz perdoou os seus pecados. Ele entendeu que aquele sangue derramado na cruz te deu a salvação. Aí ele escreveu a graça de Deus. Ele falou, a graça de Deus é essa aqui, ó. Você não tem que pagar nada, você não tem que comprar nada, é tudo pela fé. Tá? É pela fé. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, creia que está sem pecado. Você crê que ele ressuscitou? Eu creio que ele ressuscitou. Então você está justificado. Diga comigo, eu gosto desse texto. Diga, Romanos 4:25, diga isso. Faz assim, ó. Jesus morreu pelos meus pecados. Faz assim, e ressuscitou para a minha justificação. Então olha, diga assim, ó, logo eu estou sem pecado. Diga, e justificado. Diga, eu estou sem pecado e justificado. Fala para o seu irmão, isso é Romanos 4:25. Não é fácil. E por que o Papa não ensina? Não é fácil. Por que o padre não ensina no catecismo? Por que os professores de escola dominical na igreja batista, quadrangular, presbiteriana, em toda a face da terra, por que não ensina? Eu estou ensinando aqui ou eu estou aumentando? Eu estou ensinando Romanos 4:25. Que todas as Bíblias têm. Por que não ensina? Por isso que o povo não entende a graça. Por isso que você não entendia a graça, irmão. Porque você não tinha quem te ensinava. Você tinha quem vendia rosa, quem vendia ampola de óleo dizendo que é de Israel. E não muda nada se é de Israel ou se é da 25 de março, tá? Para Deus não muda nada. Se o óleo é da lua, de Israel, da 25 de março, da Santa Efigênia, do camelô, para Deus não muda nada, porque óleo é óleo, água é água. Óleo não muda a vida de ninguém, água só serve para tirar a tiririca atrás da orelha, água não muda a vida de ninguém, irmão. Quem muda a vida é a palavra de Deus. Quem muda a vida é o poder de Deus. Eu acabei de ler, Coríntios 2:4, Paulo disse, o poder de Deus, demonstração do Espírito de poder, é isso que muda a vida. Se água mudasse vida, eu ia beber essa jarra agora, se água mudasse vida, irmão. Então, eu não ia falar, beba um copo com água. Eu ia falar, beba um barril de água. Se água mudasse vida. Se óleo mudasse vida, eu não ia dar uma ampolinha de óleo. Eu ia falar, mergulha numa piscina de óleo. Fica lá 1 mês debaixo do óleo. Para mudar a vida. Se as pessoas passam uma gotinha e a vida vai mudar, e se eu mergulhar numa piscina de óleo então? Vamos ser mais inteligentes, né? É igual acender vela. Se acender uma vela vai me ajudar em alguma coisa, então vamos deixar uma luz fluorescente acesa. A vela uma hora vai queimar, vai apagar. A luz não apaga. Vamos ser racional. Não é proibido pensar. Eu estou só pensando. Se você acende a vela, então vou deixar uma luz acesa. Você põe uma gotinha de óleo, eu já vou comprar logo uns 4, 5 litros de óleo.
Você bebe um copo de água ou beber um barril de água. Eu quero ser mais abençoado. Está claro ou não está claro? Que essas coisas são coisas da terra que não mudam a vida de ninguém, irmão. 1 Timóteo 2. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo 2, versículo 7. Quem já achou, diga amém. 1 Timóteo 2, verso 7. Olha o que Paulo falou. Por que eu vou mostrar o que Paulo falou? Porque o tema da mensagem é o que Paulo pregava. Então vou te mostrar o que ele pregava. Olha lá. 1 Timóteo 2, verso 7. Ele disse, Paulo, para isto fui designado. Algumas Bíblias diz enviado. A sua diz o que, irmão? A sua diz designado ou enviado? Timóteo 2, 7. Para isto fui enviado, designado. A sua diz o quê? A sua, Euronildes? Designado. A sua diz o quê? Algumas Bíblias diz enviado. A sua diz o quê? Designado. A Bíblia mais antiga diz enviado, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. 1 Timóteo 2, 7. Paulo falou, para isto fui designado pregador. Olha lá o tema, o que Paulo pregava? Ele falou, eu fui enviado como pregador. Designado quer dizer enviado. Pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios. O que nós somos? Gentios. Olha como que a Bíblia é clara, irmã. A escola dominical não ensina isso. O catecismo não ensina isso. E as igrejas que só ficam vendendo objetos, nem Bíblia usa. Então não vai ensinar isso aqui nunca. E se não vai ensinar, você não vai entender. Porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se não ensinar a palavra de Deus, vão morrer sem entender. Pode ser evangélico, pode ser católico. Quantos católicos morreram sem entender? Quantos evangélicos já morreram sem entender? Com a Bíblia na mão, mas não entende. Porque não tem quem ensina, você está me entendendo? Se a pessoa não tiver quem ensina, vai morrer. Porque você não vai aprender sozinho. Do nada, ninguém aprende do nada. Já viu algum médico virar médico sozinho, sem fazer nada? Já viu o dentista saber extrair dente, fazer canal, sem estudar? Ele dorme ignorante e já acorda dentista? Na minha boca ele não mexe nunca. Nem mim, olha o que tem para ele aqui. Nem mim ninguém mexe. O cara dormir ignorante e já acordar com um alicate querendo arrancar meu dente, nunca que ele mexe em mim. O que eu estou querendo te dizer? Para você entender, você precisa conhecer. Porque que um médico faz transplante de coração? Faz. Por quê? Porque ele conheceu como faz, aí ele entende como é que faz. Eu não sei nem para onde começa. Se sou eu, já pego logo um facão, uma faca. Quer dizer, acho que não é assim que começa. Eles vão começar pela anestesia, né? E eu já começo pela faca. Então, estou te provando que eu não sei, não entendo nada. 1 Timóteo 2, 7. Para isto fui designado, Paulo falando, como pregador, apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Então, o que Paulo pregava? Está claro que lendo as 14 cartas de Paulo, que ele pregava a graça de Deus em Cristo. É isso que Paulo pregava. Não tem outra coisa que ele pregava não. Você quer ver? Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu virar o texto aqui. A Bíblia aqui, ó. Olha lá. 2 Timóteo 2. Abre a sua Bíblia aí. Está em 1 Timóteo? Vira 2 páginas. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Aqui está aqui o que ele pregava. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Paulo disse: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na lei de Moisés, amém? Ah, não é isso que ele falou? 2 Timóteo 2:1. Fortifica-te na graça. Então o que Paulo pregava? Paulo pregava a lei? Não, ele pregava o quê? A graça. Está claro ou não está claro? Se ele pregava a graça, e domingo eu te ensinei aqui, ó, que Coríntios 11:1, Paulo falou: sede meus imitadores. Nós temos que imitar Paulo. Logo, se Paulo pregava a graça, podemos pregar a lei? Por muitos motivos. Claro que não, por muitos motivos. Primeiro que, Romanos 10:4, a lei já terminou em Cristo. Segundo,
Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Como é que eu estou debaixo da graça e vou pregar a lei? Fácil de entender isso, né? Se eu for para o Japão, eu vou ter que falar japonês, irmão. Não adianta eu chegar lá na padaria no Japão, me dá 3 pãozinhos, um leite, ele não vai entender. Por quê? Porque lá tem uma língua que fala lá. Então eu tenho que aprender a falar aquela língua para que eu viva naquele país. Sabe? Sabe aprender a falar aquela língua? Sabe? Tem que aprender a falar aquela língua de Paulo para viver debaixo dessa nova aliança, da graça. Senão você não vai conflitar. Da mesma forma que você for em outro país e não falar a língua do país, vai dar conflito. Mesma coisa na Bíblia. Se você não se posicionar na Bíblia, nós não estamos antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então você tem que conhecer, você tem que entender sobre a graça, para que você viva debaixo da graça, tá? Aí você vai ver que não tem diabo, você vai ver que não tem demônio querendo te pegar, vai ser uma vida maravilhosa. Por isso que Paulo escreveu Romanos 5,17. Os que recebem a abundância da graça, reinam em vida em Cristo Jesus. Vê como que é a diferença de uma mensagem da lei. Uma igreja da lei, eles falam o quê? Irmãos, você aceitou Jesus? Aceitei. Agora você está perdido, hein? O que foi, pastor? Agora o diabo vai se levantar contra a sua vida. Eu estava quieto em casa, mano. Estava quieto em casa, não sabia de nada. Falaram que eu tinha que aceitar Jesus. Eu aceitei. E agora você vem falar que o diabo vai me pegar? Não dá para desaceitar? Na Igreja Batista, eu lembro na Igreja Batista, já marcou o batismo? Já marquei. Quando vai ser? Vai ser daqui 10 dias. Irmão, está perdido. O que foi? Agora está perdido. O diabo vai se levantar contra você que você nem imagina. Por quê? Não, porque ele vai fazer de você não se batizar. Mas só por causa disso? Então eu não vou batizar. Porque eu não quero que o diabo se levante contra mim. Eu estava quieto em casa. Eu estava quieto em casa. Agora você fala que o diabo... Eu já ouvi isso. Você não ouvia lá? Irmã... A conversa é assim, na semana do batismo, não é isso? Vocês dão risada, né? Não é assim? Irmãos, na semana do batismo, o diabo vai se levantar contra... Aí me assustaram. Eu falei, nossa, irmão, está me assustando. Falei, pastor, você está me assustando. Eu só vim na igreja para louvar a Deus. Eu só vim aprender a palavra. Não quero briga com o diabo. Pastor, você está me assustando, pastor. Não, irmão Marcos, agora você está perdido. Essa semana do batismo, você vai ver, o demônio, o diabo, o Satanás. Eu quase desisti. Falei, nossa, mas que terror. Estão me assustando. Quando, na verdade, são tudo obras mortas, né? Porque não conhecem a graça de Deus. Se conhecessem a graça, ao invés de falar essas condenações, falariam o quê? Abençoado em Cristo, pela graça você é salvo, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha, dou graças a Deus que você é uma nova criatura em Cristo, teus pecados foram perdoados, o Senhor está justificado diante de Deus, é mais que vencedor, o Espírito Santo já habita em você. Olha, glória a Deus pela sua vida. Quem recebe? Essa é a palavra da graça, é isso que Paulo pregava, e é isso que esse ministério prega e ensina, pela Bíblia. E para terminar o último texto que eu falei que seriam 3. O primeiro texto, 1 Coríntios 2. O segundo texto, 1 Timóteo 2. E o terceiro e último texto, para terminar, em alguns minutos, está aqui, 2 Timóteo capítulo 4. Termino a ministração em 5 minutos no máximo. Você vai voltar para sua casa forte, cheio de fé, cheio de Espírito Santo. Amém? Fundamentado na palavra, vai viver em paz. Amém? 2 Timóteo 4, verso 2. 2 Timóteo 4, verso 2, Paulo disse, prega a palavra. O que é a palavra? Alô, Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Aí Paulo chega e fala, prega a palavra. Que palavra você acha que é? Você não acha que é a palavra da lei, né? Está claro ou não está claro? Se ele falou prega a palavra, que palavra? Palavra da graça. Nem poderia ser palavra da lei. Você acha que se Paulo disse que o fim da lei é Cristo, como é que ele ia mandar pregar a palavra da lei? Se ele falou que a lei terminou em Cristo? Se ele disse que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça? Então quando ele disse aqui, 2 Timóteo 4, 2, prega a palavra, digam todos, da graça. Insta tempo e fora de tempo. Admoesta,
repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Verso 3, porque virá tempo, e se querem saber da verdade, já estamos nesse tempo, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E é verdade. Você não vê lá, ó, os bispos agora não se prega a graça de Deus em Cristo. Vendem-se objetos. Isso se chama apostasia. Isso se chama apostasia. A igreja de Cristo se apostatou da fé. A igreja de Jesus na terra não tem outra mensagem. A igreja de Jesus na terra não tem outra mensagem senão pregar a graça de Deus em Cristo. Qualquer igreja na terra, não vou nem falar em Santo André, São Paulo, Brasil, qualquer igreja na terra que não estiver pregando a graça de Deus em Cristo, está errada. Ponto final. Foi eu que falei. Apóstolo Marcos Gomes. Quer que fale de novo? Eu tenho muito conhecimento pleno e panorâmico da Bíblia e autoridade espiritual que Deus me deu para falar. Qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer ministério, qualquer, não vou nem citar nomes, porque são incontáveis na terra. Qualquer igreja, qualquer ministério, você pode estar na igreja X, Y, Z. Tá? Quer saber se está certo ou errado a igreja que você congrega? Então vou te falar. Qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer ministério que não estiver pregando e ensinando a graça de Deus em Cristo, está errado diante de Deus. Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Agora com você, né? Onde é que você vai? Estão pregando o que lá? Ah, o bispo disse para nós fazer a campanha Fogueira Santa Israel. É? Paulo ensinou Fogueira Santa Israel? Paulo é o apóstolo da igreja, do Novo Testamento. Paulo ensinou alguém a fazer fogueira santa? Não, né? Então estão pregando coisa errada. Estão ensinando coisa errada. Ah, eu estou indo na igreja lá que o apóstolo disse agora, vamos fazer a campanha de libertação. Libertação do quê? Não, dos demônios, do tranca-rua, da coisa mal, da coisa ruim. Não, Paulo falou que você já está liberto em Cristo. Ah, porque lá não prega graça? Então está errada diante de Deus. Seja quem for, irmão. Seja quem for, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil, seja a igreja que for, seja o ministério que for, seja o pastor com o título que tiver, se não estiver pregando a graça de Deus, estou sendo claro, se não estiver pregando a graça de Deus em Cristo, está errado. Por quê? Por quê? Romanos 6,14. Porque nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Se nós estamos debaixo da graça, tem que ser pregado a graça. Você consegue entender isso? Se nós estamos debaixo da graça, tem que ser ensinado a graça. É igual eu ir para o Japão e quiserem me ensinar castelhano. Mas lá a língua é japonesa, como eu vou falar castelhano no Japão? Então está me ensinando errado, porque o padeiro é japonês. Não é? O açougueiro é japonês, o vendedor está me ensinando castelhano. Todo mundo fala japonês. Um exemplo. Então, se nós estamos debaixo da graça, tem que ser pregado e ensinado o quê? A graça. Está claro ou não está claro? Então, para terminar, 2 Timóteo 4,3, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres. É o que fizeram. Cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha lá. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Efésios 2,8. Que você é salvo pela graça. A verdade é uma só, não tem duas verdades. Ah, o pastor disse que se eu não batizar eu não vou ser salvo. Não, o pastor mentiu, ele errou. Porque a graça, a nova aliança, o Novo Testamento em Cristo diz que pela graça você é salvo. Quer o endereço? Efésios 2,8. Essa é a verdade. Não, eu não aceito isso nunca. Está se cumprindo aqui, ó. Olha lá, verso 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Quem está entendendo o que estou falando? Não, o senhor não conhece pessoas que se recusam a ouvir a verdade? Um dia eu fui pregar para o obreiro daquela Universal ali, tem uma Universal aqui perto, fui pregar para o obreiro, quando eu fui dar um folheto para ele, falei, aqui em Romanos 6, não fala, não quero saber. O obreiro me disse,
Mas aqui em Romanos 6, não, nem que tiver escrito eu não vou crer. Aquela frase me assustou muito. Pô, um obreiro, sabe o que é um obreiro na Bíblia? Obreiro na Bíblia é um homem de Deus, uma mulher de Deus, capacitado para ensinar a verdade. Um obreiro é isso. Ele é capacitado, o da Bíblia, para ensinar a verdade, para falar a verdade. Como que eu vou falar com um obreiro, com um homem de Deus, e ele fala que mesmo que tiver escrito ele não vai crer? Nossa, eu fechei a Bíblia na hora. Por dentro eu chorei, porque eu escandalizei. Falei, pô, se um obreiro está falando isso, o que um macumbeiro não vai falar então? Se um obreiro está falando isso, o que um satanista não vai falar? Nunca ele poderia falar aquilo. Ele teria que falar assim, aonde está escrito? Então eu mostraria, ele poderia falar, olha, nós não pregamos isso, nós não ensinamos isso, mas está escrito na Bíblia, é palavra de Deus. É o mínimo que ele tinha que falar. Mas falar que mesmo que tiver escrito ele não vai crer, isso faz muitos anos, eu não consigo sair da minha mente, porque eu fiquei escandalizado e entristeceu o Espírito Santo. Porque não era a atitude de um homem de Deus, seja qual for. Sabe qual é a atitude de um pastor batista? Sabe qual é a atitude de um pastor presbiteriano, metodista, quadrangular? Qualquer pastor, sabe qual é a atitude de um homem de Deus? Sabe qual é? A atitude é essa. Deixa eu ver. Está escrito mesmo. Está escrito. E o próximo passo? Igreja, a Bíblia diz. Igreja, Deus disse. Igreja, está escrito. Essa é a real, a única, a genuína atitude de um verídico, de um verdadeiro homem de Deus. Se um pastor, se alguém que se diz homem de Deus, está vendo o que está escrito, mas não ensina a verdade, ele não é homem de Deus. Pode ser quem for, pode ser da igreja que quiser, do ministério que for. Se ele não ensina o que está escrito, principalmente a graça de Deus em Cristo, ele é qualquer coisa menos homem de Deus. Mas ele não entende. Ele não entende, mas ele não está vendo o que está escrito? Mas ele nunca viu. Mas não está vendo agora? Não tem justificativa, irmão. O padre que eu vou lá na paróquia, ele não sabia. Mas ele está sabendo agora, eu acabei de falar, estou mostrando aqui na Bíblia. Tudo bem, ele não sabia, mas e agora que ele sabe? O pastor não sabia porque nunca ninguém falou. Eu acabei de falar, está aqui, ó. E agora que ele sabe? O que o pastor Batista vai fazer? E agora? A pergunta é essa. Vai servir a Deus ou vai servir aos homens? Para terminar, com chave de ouro, Gálatas 1, o que Paulo pregava, hein? Terminar com chave de ouro. Gálatas 1, versículo 10, 11 e 12. Terminar com chave de ouro. Olha lá, vai servir a Deus, pastor? Ou vai servir aos homens? Quem morreu por você, foi Jesus ou foi uma denominação? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará? Ou a denominação é o teu pastor e nada te faltará? Quem que te sustenta, a denominação ou o Senhor que deu a vida por você? Eu não tenho outra pergunta para te fazer, eu sou pastor também. Só que eu sirvo a Deus, né? Eu não sirvo a homens. Gálatas 1:10. Olha lá, ó. Gálatas 1:10, para terminar. Gálatas 1:10. O que Paulo pregava, o tema de hoje? Gálatas 1:10. Paulo falou: persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Aqui, ó. Aqui era um homem de Deus falando. Um apóstolo, um pastor. Esse aqui eu posso falar que é um pastor verdadeiro. Um homem de Deus verdadeiro, porque ele diz, ele não teve medo de ninguém, ele falou, Gálatas 1:10, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Aí ele disse, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que ele quis dizer? Eu sou servo de Cristo, eu não sou servo de homens, de denominações. Verso 11, Gálatas 1:11, Paulo falou, faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O que você prega, pastor? O apóstolo, o que você prega? Você prega o evangelho segundo os homens ou o evangelho segundo Cristo? Você está servindo aos homens ou está servindo a Cristo? Você é servo de quem, pastor? A conversa agora é com você. Pastor, bispo, padre, papa, cardeal, apóstolo, profeta.
a conversa agora é entre nós aqui, ó. Você serve a quem? Eu sirvo a Cristo. E não quero uma medalha, não quero um troféu, não quero dinheiro, eu não quero glória. Só estou sendo verdadeiro. Eu sirvo a Cristo. Você serve a quem? A Cristo ou aos homens? Eu só quero saber, é um problema seu a quem você serve. Mas eu quero saber a quem você serve. Porque se você servir aos homens, então você não é homem de Deus. Se você servir a Cristo, eu vou te honrar e te respeitar como servo de Deus. Mas quem serve a Cristo, ele é obediente à palavra. Quem serve a Cristo. Não existe uma pessoa que serve a Cristo e vai obedecer aos homens. Então está servindo aos homens. Quem serve a Cristo, obedece a Cristo. Está claro ou não está claro? É simples entender isso. Gálatas 1:11. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Verso 12. Pois não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo está provando que ele era um servo de Cristo, um homem de Deus, um pastor autêntico, verdadeiro, que foi enviado por Deus para pregar a graça de Deus em Cristo Jesus. Quem na face da terra? Pastor, pastora, bispo, bispa, apóstolo, profeta, pode ter o título que quiser, o título que quiser. Quem na face da terra? A igreja pode ser rica, pode ser pobre, pode ser igrejinha, pode ser o Templo de Salomão, pode ser igreja que cabe 5.000 pessoas, isso não interessa. Quem na face da terra não estiver pregando a graça de Deus em Cristo, está errado diante de Deus. Quem na face da terra não estiver ensinando a graça de Deus em Cristo, está errado diante de Deus. E por consequência, reprovado diante de Deus. Pronto. Está claro ou não está claro? Graça e paz a vocês. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.